A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para estudarmos hoje a última carta da revelação que Jesus deu ao apóstolo São João na ilha de Patmos. É a carta sobre a igreja de Laodiceia. Nós temos muito o que comentar sobre essa igreja. Então, nós vamos dividir essa última carta em duas partes. Vamos ver a primeira na aula de hoje e, posteriormente, terminaremos com a segunda parte. Ok? Sou o pastor Paulo Rogério da Cunha, falo de Boston e venham, vamos estudar. Vamos colocar o PowerPoint. Ok? Aula número 9. A sétima carta, a carta à igreja de Laodiceia. Nós vamos fazer a leitura. Ela está em Apocalipse, capítulo 3, né, a partir do verso 14. Então, nós vamos ler. Enquanto isso, vocês vão lendo aí o que eu estou... já está na tela. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, seis que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E compre o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Bem, vamos iniciar aqui com um contexto sobre a igreja de Laodiceia, né? Alguns detalhes da cidade. Laodiceia ficava no entroncamento de 3 cidades importantes. 3 estradas importantes, estradas romanas. Laodiceia constituía-se na cidade que era o paraíso dos homens de negócios. Era muito rica e orgulhava-se desse fato. Um caso que aconteceu em Laodiceia foi em 60 depois de Cristo. Ela foi arrasada por um terremoto, mas devido às suas altas condições financeiras, recusou auxílio de Roma. E eles próprios reconstruíram a cidade. Sua riqueza vinha do comércio e de atividade bancária. Havia, né, em Laodiceia, a lã preta, que era usada para confeccionar cobertores e roupas de luxo para a população. Laodiceia era notável por um colírio fabricado com ingredientes locais e era usado para tratamento dos ouvidos e olhos. Havia também um aqueduto que conduzia a água para a sua famosa escola de medicina. E esse aqueduto também dava numa fonte de água quente e chegava na cidade Mornas.
porém, e ela não era própria para beber, mas apropriada para banho. Às vezes, esses dois últimos fatos aqui que eu disse sobre o colírio e a água morna, né? Jesus, quando pediu a João para escrever essa carta, ele usou questões da cidade para mostrar a condição da igreja. É a parte do colírio e a parte da água morna, quer dizer, não é quente e não é fria. Bem, contexto de Laodiceia, né? Não tem dúvida que a igreja de Laodiceia era bastante próspera e externamente em excelente situação. Era uma igreja rica, porque a cidade era rica. A carta, ela não menciona nenhuma perseguição por parte dos romanos, nem dificuldade nenhuma com os judeus ou qualquer tipo de paganismo, falsos mestres dentro da igreja. O que nós vemos nas outras 6 cartas, nós não vemos no contexto de Laodiceia. Então, Laodiceia era muito parecida com Sardes, como um exemplo de um cristianismo nominal e uma igreja acomodada. A diferença entre Sardes e Laodiceia é que em Sardes havia um pequeno núcleo de cristãos que tinha preservado a sua fé viva, enquanto que nós vemos que em Laodiceia toda a igreja estava tomada pela indiferença ao cristianismo e ao evangelho. Isso nos leva a crer que muitos desses membros da igreja, eles estavam participando ativamente da alta sociedade da cidade. E essa riqueza econômica, né, que exercia uma grande influência, ela era mortal. Porque, com isso, a igreja tinha perdido a sua vida espiritual. Ela estava concentrada em que era uma igreja rica, abastada, né, e que não precisava de nada. Esse era o grande erro de Laodiceia. Então, Jesus, ele se apresenta diferente a essa igreja, né? Ele diz assim, que ele é o Amém, que ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus, no verso 14. Por que isso? Porque é o seguinte, ao aceitarmos a palavra de Deus com um amém, expressamos a nossa sinceridade leal ao Senhor. Amém quer dizer que assim seja. Né? Então, como nos dias de Laodiceia e nos dias de hoje, né, a humanidade ela foi originalmente criada para que pudéssemos amar a Deus e dar-lhe glória. Então, assim, quando damos glórias a Deus através do nosso culto fiel, o seu propósito original para nós é cumprido. Isso não estava acontecendo em Laodiceia. Era uma igreja relaxada. É o que diz aí o próximo parágrafo. Ela tinha perdido a lealdade a Cristo. Ela tinha perdido o seu testemunho fiel e o propósito original da criação, que é amar e adorar somente a Deus. E Jesus não deixa de apontar essa hipocrisia e uma fé sem vida. E ainda Jesus disse, olha, a sua fé é fingida, você é hipócrita. Por favor, se arrependa. Né? Porque a ênfase no fato de que a criação é de Deus é um tema que se repete no Novo Testamento. Deus continua sendo a fonte da criação e Jesus Cristo é o agente imediato. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso não estava sendo um ponto de atenção na igreja de Laodiceia. Como também não está sendo hoje um ponto de atenção para a igreja de hoje. Que Deus é a fonte da vida.
e que Cristo é esse agente imediato que na cruz do Calvário veio nos dar vida e que todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus, inclusive o plano da salvação, que hoje é esquecido, e em Laodiceia já tinha sido esquecido. As virtudes em Laodiceia. Jesus é bem claro, eu conheço as suas obras. Então, a carta aos laodicenses não contém nenhuma virtude, mas, porém, exortações. E também não tem críticas por falsos ensinos ou imoralidade. O problema deles é que eles não eram nem frios, nem quentes. Eles não tinham a frieza da hostilidade ao evangelho ou da rejeição da fé, mas também não tinham nem zelo e nem fervor pelas coisas de Deus. Eles eram simplesmente indiferentes. Eram cristãos de nome, acomodados. E Jesus diz, quem desse fosses frio ou quente, e não há pior que algo morno a ponto de provocar náuseas. Então, essa mensagem para eles, eles eram bem conhecidos, porque é aquilo que eu disse, havia uma fonte de água morna, que não servia para beber, mas servia para tomar banho. Então, Jesus aqui, né, de alguma forma, ele quer levar ao povo de Laodiceia a pensar naquela água em que eles tomavam banho, né, que era morna e que não dava nem para beber. Olha, vocês são igual a essa fonte que tem nessa cidade. Vocês não são quentes, não são frios. E vocês sabem que isso provoca náuseas. E isso tem provocado náuseas aos meus narizes. Ao meu nariz. Vocês estão mortos. A sua frieza acaba comigo. Vocês não têm zelo e fervor. É um retrato da igreja atual. É como se Jesus estivesse escrevendo essa carta às igrejas de hoje, do século 21, do ano de 2022. Nós devemos estar atentos a essa carta. E se estamos provocando a rejeição de Deus, é momento de arrependimento, voltar a ter zelo e fervor pelas coisas de Deus. As exortações vêm, estou pronto a vomitar-te da minha boca. É como eu disse, a água morna é repulsiva. Você põe na boca e você cospe essa água, você não tem como engolir. E essas palavras soam como uma rejeição final e irrevogável à igreja de Laodiceia por parte de Cristo. Vocês são assim. Não tem como vocês serem chamados de a igreja, a noiva do Cordeiro. Jesus é forte em suas palavras, é sincero. Porém, nós vemos que nos versículos 18 e 20 é uma chamada ao arrependimento. É aquilo, Jesus está pronto a nos perdoar. Não é isso? Então, a igreja precisa de fazer uma análise de como ela está, porque Jesus ainda chama ao arrependimento. Então, nós temos que concluir que a igreja de Laodiceia não está totalmente sem esperanças de recuperação. E essas palavras fortes são para sacudir mesmo a igreja da sua indiferença espiritual. Jesus condena essa fé morna da igreja de Laodiceia. Aquelas palavras, né,
Elas devem ser amedrontadoras. Mas eu temo que muitas igrejas hoje em dia têm uma filosofia laodicense, está igual Laodiceia. Seus membros não são nem crentes, nem incrédulos. Eles vão à igreja quando querem e ficam em casa quando querem. Podem ou não aceitar a palavra como de Deus. Se os ofendem, não é da parte de Deus. Se os agrada, é Deus falando. É uma igreja que não tem firmeza espiritual, como a igreja de Laodiceia. E continua as exortações. É uma carta praticamente de exortações. Né? Parece que, às vezes, a Escritura tinha uma importância para eles. Outras vezes, não. É isso que Jesus odeia em Laodiceia, né? A sua fé morna. Por quê? Porque se a fé estiver fria, Jesus pode levar a pessoa ao arrependimento. Por outro lado, as pessoas que se opõem veementemente a Jesus, elas podem facilmente se converter quando o seu ego é massacrado. Elas se tornam quentes com convicção. A questão é que eles não eram nem isso e nem aquilo. Não havia um modo de Jesus agir profundamente, dar um reavivamento à igreja se ela não mudasse o seu comportamento. Porque se ela fosse fria, com certeza viria o evangelho mostrando o que eles precisavam fazer para se arrependerem. E o Espírito Santo agindo na igreja e convencendo eles dos seus pecados. E isso os faria, novamente, crentes fiéis, fervorosos. Mas aquelas pessoas, né, que, como em Laodiceia, só vão para a igreja e concordam com a boca, mas não concordam com o coração, são as últimas a se converterem, porque elas buscam seus próprios interesses. Agradam os que estão ali, agradam a membresia, agradam o pastor, agradam a liderança, porém, estão apenas agradando com a boca, mas não estão agradando a Deus como ele pede. Dá-me o teu coração, ó filho meu. Por que a igreja em Laodiceia estava morna em sua fé? Por quê? Eles tinham um conhecimento errado de si próprio. Eles eram orgulhosos, porque eles diziam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha, uma igreja que se porta desse modo, Jesus não pode agir, porque Jesus pede justamente o contrário. Não é? Ele pede humildade, ele pede mansidão, né? Ele pede temperança. E a igreja não, a igreja se mostra, né, como rica, enriquecido, né, e não tenho falta de nada. E olha, como a igreja de Laodiceia, não é difícil nós acharmos em nossos dias igrejas que se transformaram em uma espécie de clube social, onde aos domingos as pessoas têm um curto culto de adoração e então se divertem sob o falso nome de comunhão cristã. Se o culto demorar mais um pouco daquilo que está previsto, eles ficam incomodados, eles ficam sem saber o que fazer dentro da igreja. Né? Eles querem logo acabar com aquilo. Então, não é para que se tenha um culto que se prolongue, que até se perde a sua essência. Mas nós temos que ver que hoje as igrejas estão prontas ao tempo.
Nós delimitamos o tempo da adoração, nós delimitamos o tempo da pregação. O que exceder isso, mesmo que em poucos minutos, isso afeta o consciente da pessoa, afeta o psicológico. Olha, deu tantas horas, está na hora de ir embora, e esse cara está falando ainda. Ora, já cantaram muito. Eles limitam o Espírito Santo. A igreja de Laodiceia limitava o Espírito Santo. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Muitas igrejas estão limitando a ação do Espírito Santo. Porém, é ele que convence o homem do seu pecado. Então, enquanto a igreja em Laodiceia pensava estar rica, Jesus, mais uma vez, vai fortemente, com palavras fortes, e repreende a sua pobreza espiritual, dizendo: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É uma palavra muito forte. Por quê? Porque eles não estavam dando lugar ao Espírito Santo. Eles não estavam dando importância ao Evangelho, ao ensino da palavra, à adoração, à comunhão. Então, não adiantavam nada eles dizerem que eram abastados. Mas eram abastados por fora, que por dentro era desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Próxima aula, nós vamos continuar com a carta à Laodiceia e vamos ver mais exortações, mas também temos promessas, porque o nosso Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, àqueles que entenderem e buscarem o seu arrependimento. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.